do 33 ao 43. Antes de nós lermos, quero te fazer uma pergunta. De alguma maneira você tem uma expectativa no seu coração de que Deus fale com você nessa noite? O que é a expectativa de ouvir Deus falar nessa noite assim? E nós vamos aprender com esse texto como que eu aprendo a lidar, ou o que eu preciso fazer para que eu possa ouvir de maneira clara e audível aquilo que Deus quer ministrar no nosso coração. E a partir do versículo 33 de Lucas 23 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou a outros e a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Todos nós temos muita expectativa em ouvirmos a voz de Deus. E existem momentos da nossa vida ou na nossa caminhada que o nosso desejo não é que talvez Jesus resolva as nossas situações, mas existem momentos da nossa vida em que queremos somente ter a sensação de que nós não estamos sozinhos nessa luta, de que nós não estamos sozinhos nesse momento de adversidade. E em muitos momentos lidar com o silêncio de Deus é um desafio para cada um de nós. Por exemplo, quando Jesus estava no barco com seus discípulos, eles se agitaram porque Jesus estava em silêncio, Jesus estava em paz em meio às tempestades. E eles fazem uma pergunta para Jesus, dizendo: não importa que pereçamos? E em muitos momentos da nossa história nós também fazemos essa mesma pergunta: será que Jesus não se importa que a gente pereça? Porque o nosso desejo em meio à adversidade, à luta da nossa vida, é ouvir a voz de Deus. E desde que ele está tentando fazer com que Deus fale. Desde que o homem existe, ele está tentando fazer com que Deus se mova e se manifeste. O homem, ele deseja, em essência, ser percebido, ser enxergado. Mas tudo isso, na verdade, relata a fome transcendental de um vazio existencial de cada um de nós. Todos nós temos um vazio que precisa ser preenchido com a presença desse Deus. E a pergunta para a nossa reflexão nessa noite é: o que faz Deus se mover? O que faz Deus agir? O que faz Deus me perceber? O que faz Deus me responder? A pergunta para a gente pensar nessa noite é: o que faz Deus se mover?
o que faz Deus agir, o que faz Deus me perceber, o que faz Deus me responder. E quando eu olho para esse texto de Lucas 23, esse episódio da crucificação, tem alguns personagens que me chamam a atenção. Por exemplo, o texto vai nos dizer que o povo olhava, o texto vai nos dizer que os líderes religiosos, que eram a autoridade daquela época, eles zombavam. O texto vai nos dizer que os soldados escarneciam, vai dizer que um dos malfeitores blasfemava, e vai nos dizer que o outro malfeitor dizia: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que todos tinham algo em comum. O que eles tinham em comum? De similar. Todos esperavam pela manifestação do Senhor Jesus. Quando eu olho para esse texto e vejo que o povo observava, porque queria ver a manifestação de Jesus crucificado. Quando eu olho para esse texto e vejo que os líderes zombavam, porque eles queriam ver qual seria a manifestação do Senhor Jesus. Quando eu olho para esse texto e vejo que os soldados escarneciam, porque eles esperavam uma reação de Jesus. Quando um dos malfeitores começa a blasfemar, ele estava esperando a manifestação de Jesus. Mas também o outro malfeitor, quando diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele também esperava uma manifestação da parte do Senhor Jesus. Todos eles esperavam por uma manifestação. Mas a grande pergunta é: por que o Senhor Jesus se calou para 4 deles e se manifestou apenas para um? Por que Jesus se cala para 4 personagens e se manifesta para apenas um? E nós vamos aprender nessa noite por que Jesus se calou para 4 tipos de pessoas e se manifestou apenas para um tipo de pessoa. O que não faz Jesus se manifestar? O que não faz Jesus se manifestar? Por exemplo, versículo 35, volte os seus olhos aí por gentileza. Versículo 35. Deixa eu me achar aqui, tem um versículo. Sumiu aqui, 23, 35. O povo estava ali e tudo observava. Você pode repetir isso comigo? O povo estava ali e tudo observava. Uma classe de pessoas para as quais Jesus não se manifesta são os observadores. O povo estava analisando, o povo estava olhando, observando toda a situação. O povo tem uma análise, mas o povo não tem nenhum tipo de movimentação. Eles ficam paralisados, analisando. E isso me fez lembrar das leis de Isaac Newton, que ele fala sobre o princípio da inércia, o princípio fundamental da dinâmica, mas ele fala sobre o princípio da ação e da reação. E quando ele fala sobre o princípio da ação e da reação, ele fala que para toda ação há sempre uma reação, na mesma proporção da ação. Para toda ação há uma reação na mesma proporção da ação. Essa é a lei, uma das leis dos princípios que Newton estudou sobre ação e reação. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai aprender que Jesus em muitos momentos ele não agia, mas ele reagia ao movimento que as pessoas tinham em sua direção. Em muitas histórias Jesus não agia, mas ele reagia. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, serei curada. E ela se movimenta em direção ao Senhor Jesus numa ação, e quando ela toca, acontece uma reação. Jesus para e diz: alguém me tocou.
E aí os discípulos dizem: mas todos te tocam, Jesus. Mas alguém me tocou de maneira diferente, porque ao tocar em mim, saiu de mim virtude. Jesus reagiu a uma ação daquela mulher. Por exemplo, a mulher cananeia, Jairo, Zaqueu, o cego Bartimeu, ele fica sabendo que Jesus está passando e ele tem uma ação. Qual é a ação dele? É a minha chance, é a minha esperança. Ele começa a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele tem uma atitude tão incisiva que as pessoas mandam ele ficar quieto, e quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, ele fazia o quê? Ele gritava mais, ele agia mais, dizendo: Jesus, filho de Davi. E o que acontece com ele? Jesus para por causa da sua ação e reage, curando aquele homem, restaurando aquele homem. A reação, que é o ato, o efeito de reagir, de responder a uma ação, a uma resposta. Sabemos que às vezes estamos diante de desafios que requerem de cada um de nós ação, movimentação, mas às vezes ficamos paralisados. Nós sabemos que alguma coisa precisa ser feita, mas infelizmente ficamos paralisados, olhando e observando. Pessoas que somente observam, mas nunca agem. Normalmente essas pessoas estão no meio da massa e do povo. E o texto, de uma maneira assim muito especial, ele diz que o povo observava. E Freud, quando ele estudou dentro da psicologia das massas, ele fala que quando nós estamos escondidos na massa ou no meio do povo, isso é perigoso. Por quê? Porque a massa tem a capacidade de roubar de nós a subjetividade. A massa tem a capacidade de roubar de nós o nosso posicionamento. Porque se você tem um posicionamento a ser tomado, você decide ficar paralisado no meio da massa, é como se você pensasse como a massa pensa. É como se você agisse como a massa reage ou age. Você perde a sua subjetividade. A sua subjetividade, ela é roubada, diz ele, ou é sequestrada pela massa. E o texto nos diz que se alguém fizer alguma coisa, é como se, dentro desse texto, se alguém fizer alguma coisa, eu também faço. E a massa, o povo, ele só observava. Quero te dizer, para quem só observa, Jesus não se manifesta. Eu olho para esse texto, eu aprendo também, no versículo 35, na parte B, que o povo observava, mas também as autoridades zombavam. O que são os zombadores? Quem zombava de Jesus? Os líderes religiosos, e aí eu abro uma aspas, revestidos de autoridade. Os líderes religiosos revestidos de autoridade. Nós falamos hoje pela manhã que toda autoridade é constituída ou é instituída por Deus. Agora, quem são essas autoridades que zombam de Jesus? São aqueles que estão investidos de autoridade, são aqueles que estão investidos de um cargo, de um título, de uma posição social, e por causa dessa posição, desse cargo, desse título e dessa posição social, eles se sentem superiores aos outros. São os que zombam, são os zombadores, são as autoridades que zombam do Senhor Jesus. Por que as autoridades zombam de Jesus? Porque eles, devido ao cargo eclesiástico, devido à sua posição social, eles se consideravam superiores ao Senhor Jesus. Por isso eles zombam. Afinal de contas, quem foi que teve a influência de mandar prender Jesus? Foram eles. Foram as autoridades espirituais, investidos de autoridade espiritual.
são as pessoas que, podemos dizer, foram sequestradas pelo título. Pessoas que são sequestradas pelo cargo, pela posição social. Eu não sei se você já ouviu falar essa frase. Afinal de contas, você sabe com quem você está falando? Quem já ouviu isso? Você já ouviu com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? O que é isso? É alguém que foi sequestrado pelo cargo. É alguém que foi sequestrado pela posição. Eu costumo dizer que antes do pastor Leonardo, tem um indivíduo, Leonardo. O indivíduo tem o marido, tem o pai, tem aquele que é filho. São vários papéis. Na nossa vida nós desempenhamos vários papéis. Lá no nosso trabalho, nós desempenhamos vários papéis, mas existem alguns e que têm a capacidade de nos roubar, de nos sequestrar. E às vezes algum cargo de autoridade tem que nos roubar e nos sequestrar. E nesse texto eu observo o quanto a minha autoridade mal exercida ou mal usada pode fazer de mim um tolo, alguém em que Jesus não se manifeste. Por quê? Porque as autoridades, elas zombavam. Por exemplo, Naamã, todos nós conhecemos, quem conhece a história de Naamã, levante a mão aí. Naamã, ele desejava a manifestação de Deus, ele vai procurar o profeta, porque ele tinha uma causa a ser resolvida, uma enfermidade, mas ele não percebeu que havia sido sequestrado pelo seu posto de autoridade, porque afinal de contas, Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Ele era alguém muito importante, de muita autoridade, e quando ele foi desafiado a mergulhar num rio, você está vendo quanto o militar, as patentes ficam aqui, é patente o nome? Quem é militar que pode ter patente? Fica aqui. Você já observou quantas patentes eu tenho aqui? É o bispo que sabe melhor, né? Já observou quantas patentes eu tenho aqui? Eu, comandante do exército do rei da Síria, mergulhar aqui, nesse rio sujo. Não. Porque ele não percebeu que havia sido sequestrado. E às vezes, queridos e amados irmãos, nós exercemos esse tipo de autoridade sobre as pessoas sem perceber. No trabalho, dentro de casa. Eu às vezes me pego falando com meu filho, diz assim: quem é que manda aqui? Você tem quantos anos, rapaz? Quem é que manda aqui? Você está pensando que é quem? É claro, eu tenho autoridade sobre a vida dele. Claro que tem. Mas por eu ter autoridade sobre a vida dele, não me dá o direito de eu às vezes me colocar como às vezes me coloco. Eu posso chegar ao nível dele e fazer algumas ponderações que são de autoridade, sem tampouco ofender ele com 9 anos de idade. Eu posso fazer isso com a minha esposa. Quem é o cabeça da casa? Quem é que manda aqui? Quem é o sacerdote do lar? Né, querida? Ele tem que balançar o cabeça, senão vai... Não, eu falei esse dia para os irmãos, senão vai tocando a disciplina, né? Falei esse dia, vai tocando a disciplina. Lá tem disciplina. Porque às vezes a gente exerce essa autoridade sem perceber. E quando a gente é roubado por isso, irmãos, Deus não se manifesta na nossa vida. Não se manifesta. Na igreja a gente faz muito isso. O abuso de autoridade espiritual. Que na verdade, aqueles que abusam de outros, seja não só fisicamente, mas emocionalmente falando, nada mais é do que a exposição da fragilidade do abusador. Ele abusa porque ele é frágil em alguma área e ele se sente fortalecido quando ele abusa, seja espiritualmente, seja em autoridade sobre alguém.
porque ele é frágil. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo que Jesus não se impressiona com os nossos carros. Jesus não se impressiona com as nossas posições sociais. Olha para quem está pertinho de você e diga assim, ó, Jesus não se impressiona com a sua patente, irmão. Pode olhar para ele e dizer, Jesus não se impressiona com a sua patente. E se a patente nos roubou e nos sequestrou, Jesus não se manifesta na nossa vida. Eu aprendo também que no versículo 36, o povo estava ali, tudo observava, as autoridades zombavam e diziam, salvou outros, assim mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Versículo 36, igualmente os soldados o escarneciam. Veja que o povo, ele observa, as autoridades zombam e os soldados começam a escarnecer. Quem são os escarnecedores? São aqueles que falam demais. Nós falamos hoje pela manhã sobre aqueles que falam o que não devem falar. Agora, apesar do soldado ser também autoridade, por que colocou o soldado numa classe diferente? Ele não zomba como as autoridades espirituais, ele escarnece. Por quê? Apesar do soldado ser também autoridade, para nos ensinar algo muito interessante, que o soldado, ele é a representação de pessoas que detêm a força física. Soldado é aquele que está na frente do campo de batalha, no confronto direto. Soldado não tem direito de argumentar. Soldado, ele tem que executar ordens. Apesar de ser uma autoridade, é aquele que exerce força por ordem de superiores. São aqueles que produzem dor porque alguém deliberou a ordem. Essa classe de pessoas, semelhantes aos soldados que detêm a força física, eu quero chamar de os irreflexivos. Não são os que pensam, são os irreflexivos. Eles só detêm a força, eles obedecem às ordens. É o que não consegue ponderar nas suas atitudes, é o que não desenvolve a reflexão dos seus atos e das suas atitudes. Ele é imponderável. Por ordem das autoridades religiosas, foram os soldados que castigaram o Senhor Jesus. Por ordem das autoridades religiosas, eles humilharam o Senhor Jesus. Por ordem das autoridades religiosas, eles cuspiram no Cristo. Por ordem das autoridades religiosas, eles colocaram uma coroa de espinho no Senhor Jesus. Eles deram vinagre para Jesus. Eles fizeram leilão das roupas do Senhor Jesus. São pessoas que, pelo seu perfil de irreflexivo e imponderado, são roubadores e castradores de sonhos. Pessoas que usam da sua autoridade para ferir a outros. Para essa classe de pessoas, Jesus também não se manifesta. Nós vemos uma quarta classe de pessoas, além do povo, além das autoridades, além dos soldados. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra o Senhor Jesus. Então, uma classe de pessoas também para a qual o Senhor Jesus não se manifesta são os blasfemadores. O que são os blasfemadores? É alguém que ofende aquilo que o outro acredita. É um insulto a uma religião ou tudo que é considerado sagrado. São aqueles que não têm esperança. E quem faz isso é um malfeitor. É alguém que comete crimes que são condenáveis. Então o povo só observa, as autoridades são sequestradas pelo cargo e pelo título e pela posição social, eles zombam. Os soldados, que são sinônimos de pessoas irreflexíveis, que causam dor, eles começam a escarnecer. Um dos malfeitores que transgride a lei,
ele começa a blasfemar, e para nenhum deles Jesus se manifesta. Jesus não fala absolutamente nada para nenhum deles. Então o que a gente aprende nesse texto? Para quem Jesus se manifesta? Versículo 40 até o 43. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu aquele malfeitor que começou a blasfemar contra o Senhor Jesus e diz assim: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí, versículo 43 diz que Jesus se manifestou. Versículo 43 diz: Jesus respondendo disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, para que Jesus se manifesta? Para um malfeitor, para um dos malfeitores, aquele que reconhece que está aonde está devido às suas escolhas e às suas atitudes. Jesus se manifesta para alguém que reconhece que está aonde está devido às suas escolhas e às suas atitudes. O último ato desse malfeitor foi um ato de justiça. Por que foi um ato de justiça? Porque a particularidade daquilo que ele fez foi certo e foi justo. Quando ele fala, olha, ele repreende um malfeitor dizendo: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, ato de justiça, ele reconheceu, nós, na verdade, com justiça, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. E aí ele olha para si mesmo e diz: nós merecemos, mas esse que está pendurado aqui no centro, esse não fez mal nenhum e não merece estar sofrendo. Ato de justiça. Com o outro, reconhecendo que Jesus não merecia estar naquela condição, e ato de justiça com ele mesmo, reconhecendo a sua própria condição, reconhecendo que o seu presente tinha tudo a ver com a forma como ele viveu o seu passado. O nosso presente sempre terá a ver com a forma que nós vivemos o nosso ontem. E no versículo 42, ele acrescenta dizendo: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí Jesus se manifesta, Jesus mostra que ainda não estava morto, porque o nosso Deus não está morto. Amém, igreja? Amém. Nosso Deus não está morto. Ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que é importante nós entendermos? Que esse homem entendeu que a atitude que precisava ter para que Jesus se manifestasse era uma atitude de verdade, de sinceridade. O que fazer para que Jesus se movimente, se manifeste na nossa vida? Para Jesus se manifestar, faz necessário nada mais, nada menos do que mergulharmos na nossa própria verdade. Para que Jesus se manifeste na nossa vida, nós precisamos mergulhar na nossa própria verdade. Esse homem fez um mergulho na sua própria verdade. Quando ele olha para a sua condição e diz: eu mereço estar aqui. Jesus não merecia estar ali, mas eu mereço estar aqui, porque o meu ato, ele falando para o outro malfeitor, os nossos atos apontam para esse final mesmo. Nós merecemos isso. Ele está fazendo um mergulho na sua própria verdade. É interessante a gente pensar sobre isso, porque durante a semana de oração nós falamos aqui que Jesus, quando ele ensina os seus discípulos a orar, está lá em Mateus 6, ele diz assim: quando orares, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas
ou nos cantos da praça para serem vistos pelos homens, mas de verdade digo a vocês que ele vai receber a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. A gente pensa que a oração é só palavras, e se fosse apenas palavras, o texto diria: e seu pai que te ouve em secreto te recompensará. Mas o texto diz: o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Por que ele diz isso? Porque Jesus diz: tu, quando orares, entra no teu quarto. Vamos pensar, irmãos. O Dr. John Stott diz que crer também é pensar. Por que Jesus diz assim: entra no teu quarto? Por que Jesus não diz entra em qualquer quarto? Quando você achar um quarto, entra. Mas ele diz entra no teu quarto. Sabe por que Jesus diz entra no teu quarto? Porque não pode ser o quarto de outra pessoa. E quando eu olho assim para esse texto, para esse pronome possessivo, que significa posse, quando diz teu quarto, não pode ser um quarto estranho, não pode ser um quarto de outro, tem que ser o meu quarto, tem que ser o teu quarto. Eu acredito que isso não é apenas geográfico, eu acredito que isso não é apenas físico, não é no meu quarto físico somente. Mas quando Jesus diz assim, quando você orar, entenda, Jesus está falando assim, entenda que aquilo que eu quero comunicar vai além das palavras e das linhas. O que eu quero comunicar não é talvez aquilo que esteja explícito, mas aquilo que está implícito no texto. Quando ele diz, entra no teu quarto, não é só no teu quarto geográfico, não é só no seu quarto físico, mas Jesus pode estar dizendo que faz necessário para que a minha oração seja ouvida e vista, que eu entre no meu quarto subjetivo e espiritual, que eu faça um mergulho na minha realidade de vida, para que uma vez mergulhado na minha realidade de vida, Ele me ouça e me veja. Porque às vezes nós queremos orar a Deus sem mergulhar na nossa realidade, sem entrar no nosso quarto. E ele diz, olha, faz-se necessário para que a sua oração seja ouvida, vista e respondida, que você faça como esse malfeitor fez. E aí Jesus se manifesta. Por quê? Porque você entende que precisa mergulhar na sua realidade subjetiva e espiritual. Quando orares, entra na tua realidade. Se a gente pudesse substituir aqui algumas palavras. Quando você orar, entra não só no teu quarto, entra na tua realidade, entra no teu mundo, mergulhe nas suas questões, mergulhe nas suas verdades, porque se nós não mergulharmos nas nossas questões, se nós não mergulharmos na nossa verdade, Jesus não se manifesta. Jesus não se manifesta. Sabe por que isso é muito importante? Porque muitas vezes não somos nós mesmos. Como diz o padre Fábio de Mello, alguém me roubou de mim. Somos roubados de nós mesmos e nem percebemos. Nem sempre nós somos dentro do quarto aquilo que nós somos fora dele. Por isso que Jesus diz, entra no teu quarto, mergulha na tua realidade, porque a realidade coletiva é uma coisa, mas a realidade subjetiva é outra. Aquilo que eu me arrumo exteriormente para poder estar aqui é uma coisa, mas aquilo que eu sou, quando não tem olhos sobre mim, é uma outra realidade. E é isso que Jesus está querendo dizer. Faz necessário você mergulhar na sua realidade. Ninguém se revela de fato se tem olhos sobre ele. Anote isso. Ninguém se revela de fato
entrevista de trabalho, você fala curso que você não fez, coloca lá no currículo curso que você não fez, porque a gente quer mostrar uma coisa que a gente não é. E para que Jesus se manifeste na nossa vida, a gente precisa mergulhar na nossa realidade. Esse homem mergulhou na sua realidade. Olha, eu mereço estar aqui. Eu sou esse aqui. O que Jesus está me ensinando pelo Espírito nessa noite? Que nós só vamos ver a sua manifestação, o seu poder e a sua glória quando mergulharmos e enfrentarmos as nossas verdades. Lembra quando eu falei de Naamã? O comandante do exército do rei da Síria, alguém que foi sequestrado pelo seu cargo de autoridade. Quando ele vai lá diante do profeta, ele fica indignado. Ele diz: não são porventura Abã e Farpar, Ri de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com muita indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Responda para mim, irmãos, diante dessa exposição: de qual mergulho Naamã queria fugir? Era o mergulho do rio? Do rio da água barrenta lá de Israel? Não era. Não era desse rio que Naamã queria fugir. Não era das águas sujas de Israel. Sabe de que mergulho Naamã queria fugir? Da sua própria realidade e verdade. Sabe por quê? Porque as águas barrentas e sujas de Israel eram para Naamã a projeção da sua própria realidade. Quando ele olhava para a água, ele lembrava, sabe de quem? Daquele que estava debaixo do seu uniforme de oficial, de comandante. Quando ele olhava para as águas sujas, ele lembrava, sabe de quem? Da sua própria enfermidade. Ele não estava preocupado com a água suja do rio, ele estava preocupado com a sujeira que estava escondida na sua própria vida, que ninguém podia saber. Por isso ele não queria mergulhar. Olhar para aquelas águas era olhar para a sua própria verdade e realidade. Autoritário, cheio de soldados, porém leproso. E a gente se engana. Parece que o som sumiu, né? Estão querendo calar a minha voz. Sumiu o som, Daniel. Aqui. Nos enganamos em achar que Deus não sabia disso. Eu vou trocar o microfone. Alô. A gente se engana em achar que Deus não sabia disso. De que ele não queria fugir do mergulho do rei. Ele queria fugir do mergulho da sua própria verdade e realidade. Jesus só se manifesta como vê verdade, ainda que seja na vida de um criminoso. Isso me chama a atenção. Jesus se manifesta como vê verdade, ainda que seja na vida de um criminoso. Jesus encontrar verdade na nossa vida, irmãos, Jesus se manifesta, mas só se encontrar verdade. Porque afinal de contas ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, nem sempre a manifestação de Deus ela é fenomenológica. Nem sempre.
Nem sempre a manifestação de Deus na nossa vida é algo fenomenológico, transcendental. A manifestação de Deus na nossa vida pode ser em pequenas coisas, em pequenos detalhes, que são imperceptíveis para cada um de nós. Eu fico a conjecturar e a pensar: quantas pessoas no meio do povo, dos religiosos, dos soldados, ou até mesmo aquele que estava crucificado do outro lado, quantos deles ouviram a conversa de Jesus com aquele malfeitor? Nem todos ouviram, nem todos perceberam, mas quem estava vivendo em verdade pôde perceber e viver a manifestação de Deus na sua própria vida. E Jesus termina dizendo para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um dos pontos que nós falamos hoje pela manhã é a nossa falta de convicção com relação ao tempo. Quando o apóstolo Tiago ele diz, em Tiago 4, versículo 13, ele diz: hoje ou amanhã, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, ficaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos muito dinheiro. E nós aprendemos pela manhã que a Bíblia aponta alguns erros, e dentre esses erros é a nossa falta de convicção com relação ao tempo. Hoje ou amanhã tem desejo, mas dentro do desejo do tempo tem a dúvida. Não tenha dúvida no seu coração de que Deus quer fazer algo na sua vida hoje. Você crê que Deus quer fazer algo na sua vida hoje? Mas Ele se manifesta se somente se encontrar verdade no nosso coração. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Apresente a Deus a sua vida nesse momento. Fazendo, se possível, um mergulho na sua realidade, um mergulho no seu contexto de vida. Muitas vezes oramos, muitas vezes estamos na casa e na presença de Deus, mas não queremos fazer um mergulho na nossa própria realidade. Mas o convite de Deus para cada um de nós nessa noite é para que possamos experimentar a manifestação de Deus na nossa vida. Faz necessário mergulho nessas águas, nas águas que Naamã não queria mergulhar, nas águas profundas do interior do nosso coração, não nas águas barrentas do rio, mas mergulharmos na projeção da nossa própria realidade. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo. Tira qualquer tipo de engano da nossa vida. Jesus só se manifesta quando vê verdade. Só para te adorar.
faça dessa oração, dessa canção, a sua oração. Se houver alguma área da sua vida em que é uma resistência, para que Deus possa se manifestar a você e através de você, eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Eu vou chamar aqui o pastor Moisés, o pastor Pedro, para que a gente possa orar e clamar a Deus para que de verdade nós possamos nessa noite ver essa realidade, mas que a gente entenda, compreenda e aprenda, para que vivamos a manifestação de Deus na nossa vida. Faz-se necessário que mergulhemos em situações que em
muitos momentos nós não queremos mergulhar em situações que nos entristecem, em situações e questões que abriram feridas na nossa vida, na nossa alma, mas que nessa noite, ao mergulharmos nas nossas questões, nós cremos que o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele quer tratar da nossa vida, Ele quer curar o nosso coração, Ele quer nos restaurar, nos libertar e nos renovar. Mas se nós permitirmos que Ele trabalhe na nossa vida, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar. Oremos, Deus. Pai querido, a Tua palavra foi pregada nesta noite, Senhor. Eis aí, Senhor Jesus, a nossa vida, meu Pai. O seu povo está agora falando contigo, Senhor. Há coisas escondidas em nós, por debaixo, Senhor, das nossas vestimentas emocionais, coisas ocultas que carregamos em nosso peito. E nós aprendemos nesta noite, Senhor, que Tu se moves sobre o nosso mover. Quando nós nos movemos em direção a Ti, há uma reação do céu a nosso favor. Esta noite, meu Pai, eu quero Te entregar os Teus filhos e filhas, ó Pai, que vieram esta noite em busca de uma resposta, em busca, Senhor, de uma palavra, e a palavra foi dada. Precisamos entrar em nosso quarto, no nosso íntimo, desnudar o nosso coração diante da Tua presença, revelar os segredos por debaixo de uma vestimenta que nós carregamos, que trazemos do passado, que trazemos das feridas que nós trazemos em nosso emocional, feridas que nós vestimos em algum momento da vida. Nós queremos, ó Pai, revelar segredos a Ti agora. Queremos revelar, Senhor Jesus, coisas que estão guardadas em nós, nossos fracassos, nossos medos, nossas tristezas, Senhor, também nossas amarguras e até ódio que carregamos em nós. E diante, Senhor, do Rio Jordão, nós queremos mergulhar, Senhor, acreditando que um milagre vai acontecer. Aleluia. Não queremos questionar, Pai querido, uma ordem Sua. Se a ordem veio do céu, eu quero me submeter como aquele ladrão na cruz, que reconheceu o seu estado e por isso entrou no seu reino e por isso foi salvo. Não queremos questionar a Sua autoridade, Senhor. Estamos retirando a nossa autoridade, estamos desfazendo a nossa autoridade, desnudando o nosso ser dentro do nosso quarto e dizendo: Senhor, faça um milagre em mim. Vai fazendo milagre agora, Jesus. Vai fazendo milagre agora nos Teus filhos. Vai fazendo milagre agora, Senhor. Vai consertando aquilo que está quebrado, vai repactuando aquilo que está desaliançado. Vai, em nome de Jesus, que haja renovação, que haja transformação, que haja restauração, que haja vivificação, que haja, Senhor, crentes cheios de desejos pela Tua casa, que haja, Senhor, novos projetos espirituais dentro do meu coração. Ó Pai querido, nós te pedimos, faça agora um milagre, Senhor. Aleluia. Eu quero ouvir ruídos de glorificações. Se há um ruído que mexe com o coração de Deus, é o gemido da alma como se for audível. Se há um ruído que sacode o inferno e estremece o diabo, é quando crentes começam a glorificar a Deus. Não há capeta que suporte. Os céus se estremecem.
mas foi de muita profundidade. Acho que o Leonardo foi muito usado por Deus hoje. A palavra de revelação. Jesus nunca fugiu, nunca cortou o caminho. O pior que fosse a condição que ele enfrentava. Ele não fugiu do leproso, ele chegou até a tocar no dele. Quando alguém morria naquela época, as pessoas durante muito tempo evitavam se aproximar. E Jesus ia até o morto e dizia: levanta. Jesus nunca fugiu. Jesus, lá no canto de Betesda, um lugar imundo, sujo, era o lugar mais sujo, onde ovelhas entravam. Aquele lugar não era limpo, mas Jesus foi lá. Quando alguém estava coxo, perguntava: foi o pai dele que pegou? Foi a mãe dele? Jesus: não, isso para que o nome do Pai seja glorificado na miséria. Jesus nunca fugiu. E na hora que ele estava no Monte Caveira, o nome é chamado Monte Caveira, todo foi desafiado de diversas formas, mas quando alguém que estava condenado tomou uma posição ali, reconheceu a sua condição, aí ele se manifestou. E o Senhor está aqui hoje, ele quer se manifestar para aquele que reconhece a sua condição. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor ainda não corta a volta, não foge. Nós é que nos escondemos, nós é quem fugimos, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa petulância. Mas em nome de Jesus, Pai, que nós não tenhamos vergonha, medo de expor as nossas colisões, as nossas entranhas, e reconhecermos ali a nossa condição. Felizmente, Naamã não tinha bajuladores à sua volta para concordar com ele. Ele disse: vai lá, você está aqui, nós estamos aqui carecemos da sua misericórdia, Senhor. Reconhecemos que nós não temos nada, nós só temos o Senhor. Nos confia em carros, em cavalos, em posições, naquilo que aparenta, mas o Senhor conhece nosso interior. E nesta noite, Senhor, aqui estão homens e mulheres, jovens, adolescentes, adultos, mas todos nós dependemos da sua misericórdia, porque o Senhor se fez maldito por nós, o Senhor se fez pecador como nós, mesmo sendo puro. E em nome de Jesus nós queremos declarar que Satanás não tem espaço nesse ambiente. Satanás está fora de ação, ele está fora de ação, porque esse é um lugar de quebrantamento diante do Senhor. E Satanás está longe desse lugar. Eu declaro em nome de Jesus que ele não tem parte nisso aqui. Aqui é você e Deus, Deus e você, e não há autoridade no inferno para te dizer. E dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. É eu e o Senhor e ele. Marido, pega na mão da tua esposa que estiver do teu lado e diga: nós somos um, debaixo da mão do Senhor, porque o Senhor nos fez um. E se estiver aqui, abraça teu pai, a tua mãe, e diga: nós dependemos do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos declarar nesta noite que essa palavra que o Espírito Santo vai regar na nossa alma, no nosso coração, e caminharemos essa semana debaixo da tua mão poderosa, e que a partir de hoje a tua igreja cresce em autoridade, porque quanto mais nos quebrantamos, mais crescemos em autoridade. Aleluia, fala comigo: quanto mais eu me quebrantar, fala assim: quanto mais eu me quebrantar, mais longe Satanás estará, porque eu vou entrar no secreto de Deus, e lá o diabo não entra. Você pode dizer glória a Deus aí? Você
Pai, que eu tenho ficado melhor, para que ele me louvado. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, o caminho amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, o caminho amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia! Glória a Deus! Ele não desiste. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos encerrar o culto aqui, irmãos. Só quero fazer uma pergunta. Há alguém afastado do Senhor que gostaria de voltar para o Senhor nessa noite? Dê um sinal. Se você veio aqui hoje com o seu coração muito abatido e você deseja voltar para Cristo, e você precisa que alguém segure a sua mão para que você retorne a aliança com o Senhor, dê um sinal onde você está, dizendo: Senhor, eu quero ser limpo, eu quero voltar. Dê um sinal. Onde está a primeira pessoa que deseja entrar no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes? Onde está? Onde está a primeira pessoa que quer voltar do Rio Jordão transformado, curado na sua alma? Dê um sinal. Você que quer Jesus, quer voltar para Ele, quer fazer a sua aliança com Ele. Onde está? Tem alguém? Levanta essa mão para o céu, por favor. Pai querido, leva-nos em paz aos nossos lares. Obrigado por um domingo, fim de semana, Senhor, todo na sua presença. Queremos que esta dose que nós recebemos ao coração, ela seja uma dose que continue permanente em nós, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta. Uma semana produtiva, Senhor, na tua presença, protegido pelo teu Espírito Santo, guardado por anjos, por onde quer que nós passemos. Nós pedimos a Ti, Senhor, despeça o seu povo, Senhor, até as suas casas, guardando-nos e protegendo, dando-nos uma noite de vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, uma boa semana a todos, em nome de Jesus. Antes de sair, vai com o teu irmão, abrace ele. Também vai na cantina, nós temos coisas maravilhosas.